Olá, sejam bem-vindos. Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Maravilha. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, sou um dos trabalhadores da Associação Espírita e hoje venho partilhar com vocês mais um estudo aí do Vinha de Luz. Vão adentrando, se acomodando. Muito bom ver vocês aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Ju. Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui também. Só ajeitar aqui, limpar a tela rapidinho. Aí. Todos me escutando bem? Deixa eu preparar aqui. Boa noite, Adailton. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Muito bom. A interface aqui do Facebook tá diferente. Maravilha. Eita, caiu o carregador do notebook. Boa noite, querida Deis. Seja bem-vinda, minha querida amiga. Muito bom. Vamos preparar para a live. Vão pegando suas águas para serem fluidificadas. Sente num lugar confortável para absorver a reflexão no dia de hoje. Boa noite, querido amigo Décio, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, querida amiga Alessandra, seja bem-vinda. Feliz Dia dos Pais para os papis. Muito bom, muito bom. Boa noite, querida Edinalva, minha amiga, seja bem-vinda. Esse é o livro que a gente está dando continuidade, tá? O Vinha de Luz. Essa leitura é muito boa. Estamos no capítulo 5, que o tema hoje é muito interessante, que se chama Com Amor, Então a gente também vai ler um trecho do livro Colossenses, capítulo 3, versículo 14. A carta de Paulo. Boa noite, querida Otília, seja bem-vinda. Colossenses, perdão. Tô acertando só aqui o jeitinho do tema bíblico. Aqui. Esse trecho aqui. Certo. Então, a vida velha e a vida nova. Querida Ismeia, seja bem-vinda, minha querida amiga. Muito bom tê-la aqui. Os recadinhos de hoje, novamente, para a gente estar aí cientes. A Casa do Caminho está funcionando presencialmente. Ela continua localizada na Roque de Mingo, porém no número 431. Tá bom? É quase no finalzinho lá da rua lá em cima. Para quem quiser estar visitando presencialmente. A Casa do Caminho ela funciona presencialmente durante as terças e quintas, no período noturno, às 20 horas. Nas sextas-feiras ela funciona em 2 horários, às 14 e às 15 horas. Aos sábados, temos a evangelização das crianças a partir das 8 horas da manhã. E aos domingos, continua em 3 horários, que seria às 9, às 10 e às 11 horas. Tá bom? Boa noite, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, querida Ismeia, minha amiga, seja bem-vinda. Querida Elza, minha amiga, seja bem-vinda. Muito bom tê-la aqui. Fico muito contente. Fazia tempo que eu não aparecia, gente?
Eu estava trabalhando, eu estava viajando, então não pude fazer as lives por causa da internet. Então a gente depende da internet para fazer uma boa apresentação para vocês. E sempre que eu posso, eu venho aqui e faço com muito amor e muito carinho as apresentações. Querida Irã, seja bem-vinda. Muito bom. Então, novamente lembrando, não esqueça de pegar água para ser fluidificada tanto para você, para o seu ente querido e também para o seu pet. Sente em um lugar confortável. Os horários durante a semana eu já passei, né? Da casa funcionando. As lives continuam no período também de terças, quintas e aos domingos, porém às 20h20, tá ok? Tá? 10 minutinhos a gente passa aí para dar os recados, tá bom? Lembrando que a gente sempre solicita com muito amor as doações, né, de itens para a nossa casa, que a gente converte isso daí em dinheiro para o pagamento dos nossos compromissos fixos, né, conta de água, conta de luz, a conta do telefone, o aluguel, que também é essencial para mantermos a casa. E também a gente solicita doações dos alimentos, tá? Porque assim a gente consegue atender as famílias necessitadas. Então, um arroz, um feijão, uma lata de milho, de ervilha, óleo, sal e o açúcar também são essenciais. Esses materiais que fazem a composição da cesta básica. E também solicitamos com muito amor a doações de materiais de higiene, né? Um papel higiênico, pasta de dente, sabonete. E assim a gente consegue aí montar umas cestas maravilhosas, tá ok? Marlene Souza, seja bem-vinda, minha querida amiga. Boa noite, Regina Mubará, seja bem-vinda também. Muito bom tê-las vocês aqui. Lembrando para colocar os nomes para as vibrações, tá bom? A gente pede para colocar em duas listas as pessoas que estão encarnadas, escreva o nome completo, coloque suas intenções do que você deseja, né, para doar, para fazermos as doações, e também dos desencarnados vocês colocam o nome completo e no finalzinho a gente coloca, aí vocês colocam desencarnados, tá bom? Que a gente coloca em listas separadas. Tá certo? Espero que você esteja me ouvindo bem, tá bom? Tudo certinho. Daqui a pouco eu vou tirar o óculos, que o meu olho tá vermelho. Tava muito cansado, então assim vocês conseguem me ver sem o reflexo aqui. Certo, certo, certo. Quem mais? Marlene. Muito bom. Não se esqueça também, a gente pede humildemente que compartilhem as nossas redes sociais, né, do Facebook, para a gente também alcançar mais pessoas necessitadas, para também escutar o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Certo? Deixa eu só pegar o carregador aqui. Caiu. Maravilha. Certo? Calma só um instantinho, só colocar aqui para carregar. Senão daqui a pouco cai aí e a gente volta meio que desesperado. Querida Denise, minha amiga, seja bem-vinda. Muito bom. Não, ainda nem começou, pode ficar tranquila. Vai começar já já. Certo? Todos confortáveis? Deixa eu só ver se está certinho o horário aqui. 20h30. Tá bom? Assim a gente vai começar. Então, quem se sente confortável, mantenha os seus olhos abertos ou fechados, né? E quem não se sente confortável, possa fechar possa manter seus olhos abertos, mas com os pensamentos e também com os sentimentos ligados ao nosso Mestre Jesus e o nosso Mestre Deus. Tá bom? Então, assim, com muito amor, com muito carinho, damos boa noite ao Mestre Jesus e a Deus, agradecendo ao Criador por mais uma oportunidade de estarmos encarnados, por estarmos conscientes e buscando cada vez mais
o aprendizado do nosso desenvolvimento como espíritos na fenda da evolução, agradecendo a Jesus pelo amparo, pelas orientações recebidas, pelo carinho depositado em nossos corações todos os dias. Agradecendo também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontram no nosso lar, nos amparando, nos orientando, cuidando também dos irmãos e irmãs que aqui se encontram. Agradecemos também aos nossos mentores em particular, com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão. Agradecemos aos professores, aos alunos que se colocam à disposição para o nosso desenvolvimento. Agradecemos também aos nossos irmãos e irmãs que, através dessa oportunidade, vêm buscando o seu desenvolvimento, vêm buscando o esclarecimento da vida após o desencarne. E assim, Senhor, permita que compreendamos a reflexão no dia de hoje, que possamos guardar no nosso coração essa mensagem, na nossa mente, e nos auxilie a colocar em prática para nosso aperfeiçoamento. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom. Certo? Todos me ouvindo bem aí? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Pronto. Então vamos lá. Então, continuamos a sequência do estudo, né? Esse daqui é o Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Estamos no capítulo 5. Esse capítulo vem dizer a seguinte mensagem, né? Com amor. Aí o querido Emmanuel, ele pega um trecho do Novo Testamento, né? Do livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E ele diz assim: é sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo aos Colossenses. E para a gente entender esse trecho, iremos lá no Novo Testamento, né, e buscar a compreensão desse estudo. Ele começa assim: o título é a vida velha e a vida nova. Ele começa lá no versículo 5, que é mais ou menos assim: portanto, mantenham os desejos desse mundo que haja em vocês, isto é, a imoralidade sexual e a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Então, para a gente ter um entendimento sobre isso, vamos trocar o castigo por lições de amadurecimento, né? Deus não castiga ninguém, Deus dá oportunidade para todos para a correção, certo? Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Aí ele continua: mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e quando não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente, né? Não mintam uns para os outros, pois já deixaram de lado a natureza velha e os velhos costumes, e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa de que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês conheçam completamente. Aí ele continua: com o resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncisados e não circuncisados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos, né? Olha que interessante. Aí ele continua, né? Vocês são o povo de Deus e Ele os amou e escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência.
Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Né? Olha só que interessante. Vou continuar aqui e já termino. E assim de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz do Cristo dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de tornarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem do Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensine e instrua uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem os salmos, hinos e canções espirituais. Louve a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, faça em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam Deus o Pai. Olha lá. Então, aqui a carta de Paulo, ele relata um trecho, né, explicando o velho ser, né, com as suas imperfeições. E quando a gente começa a buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa essência, essas imperfeições com o tempo vão se corrigindo, vão se tornando virtudes. Acabamos, né, de deixar as imperfeições e vamos nos tornando pessoas melhores, seres mais perfeitos, mais maduros, mais conscientes. E é isso que Deus espera da gente em cada evolução. Em cada oportunidade de reencarnação, temos essas oportunidades de crescimento como pessoa, como espírito, na inteligência, na essência, na maturidade. Então, esse é o famoso caminhar com Deus, né? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. E com isso, a gente vai crescendo, né? Então, para a gente ter um pouquinho mais de entendimento sobre esse trecho, vamos ler o que nosso querido Emmanuel nos traz. Ele diz assim: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Então, para nos tornarmos os discípulos do Evangelho, primeiro teremos que ter coragem de corrigirmos, de nos corrigirmos, né? De nos conhecermos, saber das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, principalmente das nossas virtudes, das nossas qualidades, e assim buscar o aperfeiçoamento. Aí ele continua: nenhum dispensará as armaduras de fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. Então, o nosso alicerce nesse caminhar, nessa descoberta de nos conhecermos, não podemos esquecer da fé. A fé é a esperança para o nosso crescimento. Pois sabemos que esse mundo onde a gente se encontra está passando por um processo de crescimento também, saindo de provas e expiações e passando para um mundo de regeneração. E também estamos saindo da fase dessas provas e expiações, mas precisamos buscar o nosso aperfeiçoamento. Iremos passar por muitas tribulações na nossa vida, pois são as ferramentas que o nosso Mestre Jesus e Deus nos colocou para corrigirmos as nossas imperfeições. Então, muitas das vezes a gente vai ficar desesperado, desanimado, triste, mas ele nos disse que a gente não pode soltar a nossa armadura, que seria a nossa fé, a nossa esperança, né? Então, ele continua: o caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinho. Então, até o momento da nossa perfeição, a gente vai passar por muitas lições, muitos momentos de amadurecimento,
muitos momentos que a gente tem que exercer as nossas virtudes. E é assim que a gente consegue sair das velhas paixões, né? Das más escolhas, das más tendências. Ele continua: o trabalho constituir-se-á de lutas. Isso é verdade. Desde o do momento que tivemos a consciência que éramos imperfeitos e estamos buscando o nosso amadurecimento, essa luta está cheio de esse caminho está cheio de luta. Ele continua: de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Então, para vivenciarmos esse evangelho vivo, a gente precisa passar por tudo isso. A gente tem que passar por várias situações difíceis para o nosso amadurecimento. E é assim que a gente cresce. Não tem outro jeito de a gente ficar esperando de braços cruzados, esperando, pedindo a Deus: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, ou Senhor, me faz. Não. Você pode pedir, mas Deus vai te dar condições para trabalhar isso. E é assim que funciona, não tem outro modo. Se você estudar, você vai saber que não tem outro modo a não ser trabalhar, lutar, passar pelas dificuldades e vencer cada dia. Por isso que o Criador nos dá todos os dias as mesmas oportunidades. Aí ele continua, olha lá. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobretudo, isto é indispensável: revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. Olha que interessante. Então, a preparação é sempre necessária, né? Mas lembrando que a gente precisa estar com a nossa armadura de fé, que a gente precisa ter a caridade, né? A caridade é esse sentimento, esse amor sublime, além de nos auxiliarmos as outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo ou processos diferentes para o amadurecimento. Ninguém é melhor que ninguém. Todos estamos na mesma situação, uns com mais consciência das suas obrigações e outros não. Por isso que nós, que muitas das vezes que temos a consciência do que precisamos fazer, a gente se serve de exemplo para as outras pessoas. É assim que a gente consegue meio que contaminar os outros com o bem, com amor, com carinho, com a compaixão. Ele continua. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que que os entrelaçará, tecendo a túnica de perfeição espiritual. Olha só que interessante. Então, todo esse conjunto faz parte do amor, né? É isso que vai nos fortalecer, é isso que a gente vai conseguir compreender muitas das vezes a outra pessoa e até mesmo a nós mesmos. Se a gente colocar um pingo de amor em cada ação, em cada pensamento, a gente vai conseguir enxergar as coisas de outros modos, né? Então, continuando, a disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Olha só, né? A gente já nasce, como que eu posso dizer? Lembrando que a gente já nasce simples e ignorante, possuindo todas as virtudes do Criador, mas pelas nossas más escolhas, pela nossa ignorância, caminhamos por um caminho mais obscuro, né, da vida. E a gente esquece de enxergar e exercitar o amor. Mas quando a gente consegue compreender essa máxima,
que o amor é a base de tudo, tanto para com os outros, para com nós mesmos, a gente consegue meio que facilitar e vivenciar melhor a nossa existência. É assim que vai acontecer nas próximas encarnações, tanto para nós como para as outras pessoas. É cada vez mais a gente vai se enchendo desse amor, tomando consciência, auxiliando o próximo, nos amando, corrigindo as nossas imperfeições, amadurecendo, é aos poucos. Não tem como ser da noite para o dia. Aí ele continua. Mas como amaremos no serviço diário? Ele faz essa pergunta, né? Então, guardem essa pergunta para vocês. Como amaremos no serviço diário? Aí ele responde, né? Renovemo-nos o Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Olha só que interessante isso, né? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Muitas das vezes a gente quer compreensão dos outros, mas não temos, não façamos, né? Não temos esses mesmos olhos para com as outras pessoas. Então, cada vez mais a gente vai se fortalecendo no Cristo, se renovando no desenvolvimento, no amadurecimento. E cada vez que a gente faz isso, a gente consegue compreender o semelhante. Os momentos que eles passam, as dificuldades, os aprendizados. E assim exercitamos a caridade, exercitamos o amor. E é isso que Jesus espera da gente. E ele continua. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. É assim que a gente exerce as nossas obrigações para com nós mesmos e para com o próximo. Se a gente não tem nada de incentivo, né, algo para dizer, para incentivar a pessoa, para motivá-la, mantenhamos em silêncio para não falarmos besteira, né? E assim a gente pode pedir em oração para o nosso Mestre Jesus e para os amigos espirituais os melhores caminhos a seguirmos, as melhores escolhas, as melhores intenções, os melhores pensamentos, e assim a gente vai amadurecendo. Essa nossa encarnação é para o nosso amadurecimento. E assim foi desde a nossa criação. Aí ele continua. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Vou repetir com vocês. Ouçamos a sugestão do amor e a cada passo na senda da evolução. Sem o amor não somos nada. Não somos nada nessa existência. Então a gente precisa do amor. A gente precisa dessa essência, dessa virtude, né? Se Deus, nosso Criador, tem compaixão e amor por nós, por sermos falhos, por que não podemos exercitar essa compaixão por nós mesmos e pelas outras pessoas que estão à nossa volta, né? Esse processo é árduo, não é fácil, mas aos poucos a gente vai conseguindo. Então, por isso, vivenciamos um dia de cada vez, sem pressa. Se hoje não conseguimos corrigir muitas coisas, não se preocupe, amanhã teremos novas oportunidades de correção, novas oportunidades de aprendizado, novas oportunidades de exercer as nossas virtudes. Então, vivamos o presente. E por fim, ele diz o seguinte, olha lá, quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. É assim que funciona. Se a gente compreender a nossa função na Terra
e colocar amor e intenção desse sentimento em cada ação nossa, conseguimos crescer, conseguimos fazer a nossa centelha divina ser compreendida, ser exercitada aqui na Terra. E assim é o Criador nos dando todas as oportunidades todos os dias. Tá ok? Então, peço novamente para que leiam esse capítulo 5, Vinha de Luz, do livro Vinha de Luz, para vocês absorverem cada vez mais esse entendimento, certo? E assim a gente vai evoluindo, tá ok? Agora a gente vai para as nossas vibrações, depois a gente vai para o nosso passe e finalizamos com o encerramento, tá bom? Quem quiser mantenha os seus olhos fechados, seus pensamentos ligados a Jesus e a Deus. E quem não quiser, na verdade não se sentir confortável, mantenha os seus olhos abertos, mas seus pensamentos ligados ao Criador, ok? Nesse momento, os nossos corações abertos, que possamos envolver o nosso planeta Terra em muita ternura, em muita alegria, em muito amor e muita paz. A todos os dirigentes políticos de todas as nações, inclusive do nosso Brasil, receba a nossa sabedoria, o nosso discernimento, o nosso amor, a nossa paz e a nossa ternura, que possam conduzir-nos da melhor forma possível. A todos os irmãos que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, recebam a nossa esperança, a nossa fé, o nosso desejo de melhora e correções das suas imperfeições. Vamos envolver os nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais e também dos seus lares, que estão passando por momentos de aprendizado, que recebam a nossa esperança, a nossa fé, a nossa ternura, o nosso amor. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos, recebam a nossa esperança, a nossa ternura, a nossa harmonia e o nosso amor. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, que nunca falte o pão da carne, assim como o pão do Espírito, recebam a nossa paz, a nossa alegria e o nosso amor. Aos nossos irmãos e irmãs que dirigem outras religiões e suas crenças, recebam a nossa sabedoria, o nosso discernimento, a nossa paz e a nossa alegria, e assim possam conduzir esses irmãos e irmãs ao Cristo da melhor forma possível. E também deixamos em aberto a espiritualidade, muito mais amor, muito mais esperança, muito mais fé, que possa ser utilizado onde for mais necessário. E assim, humildemente pedimos ao Criador que possamos vibrar por nós mesmos, fazendo transbordar dos nossos corações toda a paz, todo o amor, todo o carinho, toda a compaixão, dos nossos pensamentos os melhores, de esperança, de fé, de alegria, e que por onde caminharmos possamos levar a presença do Mestre Jesus a todos os corações que entrarem no nosso campo vibracional. E assim, com muita alegria, agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Nesse momento de paz e de alegria, os nossos irmãos espirituais já se encontram aos nossos lados, tocando os nossos centros de força, retirando todos os pensamentos ruins que nós mesmos criamos, os nossos piores sentimentos, tirando dos nossos corações, fortalecendo os nossos centros de força e equilibrando, depositando no nosso coração e na nossa mente os melhores pensamentos e os melhores sentimentos. E eles nos instruem cada vez mais que estudamos o Evangelho, que colocamos em prática para o nosso aperfeiçoamento, que não desanimamos apesar das dificuldades, pois sempre nos lembra que essas dificuldades é a ferramenta para nosso aperfeiçoamento. E assim, eles ficam felizes por nos auxiliarmos e também por
buscarmos a correção das nossas imperfeições. Esse é o objetivo da nossa criação e assim também conseguimos auxiliar as outras pessoas que estão à nossa volta através do nosso exemplo. E muito felizes, agradecidos pela oportunidade do trabalho, nos abraçaram com muita alegria, com muito amor, com muito carinho e com muita compaixão. Nos presenteiam com flores coloridas, com perfumes muito gostosos e pedem para escolhermos um canto da nossa casa para deixarmos esse presente com muita alegria. E assim, agradecidos que estamos, Senhor, por essa oportunidade do Evangelho, agradecemos por cada oportunidade de desenvolvimento, por cada reflexão nos ofertada nos dias de estudo. Permita, Senhor, que colocamos em prática para o nosso aperfeiçoamento. Nos recorde cada vez mais desses estudos, dessas lições, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, e assim possamos nos tornarmos o Evangelho vivo aqui na Terra, servindo de exemplo para os outros irmãos que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus, que possamos estar aqui na próxima quinta-feira, na próxima terça-feira, no próximo estudo. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom. Muito bom, muito bom, né? É assim que a gente vem buscar o nosso desenvolvimento. É através do estudo, é através da prática, é através da correção das nossas imperfeições, né? Então, por isso que a gente tem que estudar. O nosso objetivo aqui na Terra é se tornar pessoas melhores, né? Praticando o amor, praticando a caridade, praticando a compaixão, exercitando a sabedoria, exercitando a paz, a alegria, e assim a gente cresce. Um dia de cada vez, sem pressa, porque com a pressa, como se diz, é a inimiga da perfeição. Então, que possamos viver um dia de cada vez. Se hoje não deu certo para sermos melhores, nos perdoamos e amanhã teremos nova oportunidade, certo? Então deixa eu dar um oizinho pro pessoal aqui que entrou e ver as mensaginhas e assim a gente já encerra, tá ok? Então deixa eu ver. Deixa eu ver. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. Ju Vieira. Querida Irã, seja bem-vinda, amiga. Elza mandando seus emojis de amor e carinho. Boa noite, Regina Mubarai a todos. Marlene Souza, deixa eu ver, quem mais? Querido Eric Meire, seja bem-vindo, meus amigos. Sueli Valeriano, seja bem-vinda, minha amiga. Mandando seus amores de amor e carinho. Patrícia Siqueira, Aidan. Libanio, acho que ele é certo. Esse mundo é tão ruim. Não me sinto bem vivendo aqui. Olha, minha querida amiga, vou falar um negócio para você. É uma situação muito delicada que todos nós vivenciamos. É um aprendizado que serve para o nosso amadurecimento. Se o mundo está sendo assim, que sejamos diferentes, que possamos doar o nosso amor, que possamos doar a nossa compaixão, que possamos vibrar a alegria para todos nós, inclusive para nós mesmos, que fortalecemos a nossa fé, a nossa esperança através das nossas orações, que buscamos a leitura salutar para esse amadurecimento, e lembrando que sempre temos auxílio da equipe espiritual, da Casa do Caminho, e os outros nossos mentores em particular, do nosso Criador, do nosso Mestre Jesus, que é o nosso irmão, sempre temos aonde recorrer. Basta fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração
nem que seja 5 minutos. E assim a gente consegue ligar os nossos pensamentos ao Criador e ficar em paz e fortalecido. Tá ok, minha querida amiga? Não desanima. Sempre que puder, leia algo que edifica os seus pensamentos, edifica os seus sentimentos de amor e de carinho e vai viver num dia de cada vez, certo? Você já começou a ajudar uma ONG de animais, isso já faz uma grande diferença. Continue, que você continue sendo feliz, continue vivendo em paz, certo? Querida Dailton, muito obrigado. Alzira Gomes, quem mais? Patrícia Siqueira, Eric mandando seus amores de amor e carinho. Mas tem momentos difíceis. Não quero desistir. Não desista. O mundo é assim. O mundo é imperfeito. A gente tem que vivenciar nele, mas não pertencemos a ele. A gente pertence ao mundo espiritual. Então, lembra que a gente está aqui para o nosso aprendizado. Então, vai ser difícil, vai ser uma batalha grande, mas não se esqueça que Jesus e Deus estão ao seu lado. Tá ok? Agradeço a presença de todos. Tenha um ótimo final de semana, um ótimo domingo, né? E uma ótima semana. E nos vemos na terça-feira. Tá ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.